Capítulo 8 Liberdade do Medo, Parte 1. No incomparável romance de Dostoiévski, Os Irmãos Karamazov, a acusação desfechada pela Igreja na figura do Grande Inquisidor contra Jesus, que voltou à Terra, é: por que vieste nos atrapalhar? Depois de 1500 anos, a Igreja institucional, em vez de proclamar Jesus, o havia superado. Tradições eclesiásticas e leis humanas haviam usurpado Jesus e a Igreja vivia no sucesso de sua engenhosidade. Havia luz e verdade em demasia em Jesus. Sua palavra, conhecereis a verdade vos libertará, era intolerável. Os anciãos decidiram que homens e mulheres eram simplesmente incapazes de serem livres. Dessa forma, a Igreja atribuiu a si mesma a função de proteger as almas confiadas a ela, proteção a ser prescindida apenas quando absolutamente necessário. Pessoas comuns não seriam capazes de suportar o fardo da liberdade, pelo que a Igreja retirou-o delas para o seu próprio bem. As pessoas apenas usariam e abusariam dele de qualquer forma. Libertas da ansiedade e do tormento da decisão pessoal e da responsabilidade, as pessoas podiam sentir-se seguras e felizes na obediência à autoridade. As pessoas ficaram impressionadas conosco, o grande inquisidor disse a Jesus, e pensarão em nós como deuses, porque nós, que nos dispusemos a liderá-las, estamos prontos para suportar a liberdade, essa liberdade da qual elas fogem com horror. E porque estamos prontos a exercer domínio sobre elas, de modo que no final ser livre parecerá para elas coisa terrível, mas nós diremos que estamos te obedecendo, Jesus, e governando apenas em teu nome. Igualmente, nós as estaremos traindo, pois não deixaremos que tenhas mais qualquer coisa a ver conosco. De fato, por que vieste nos atrapalhar? O grande inquisidor quer pegar esse Jesus que veio novamente, trazendo liberdade novamente, e queimá-lo como herege em nome da igreja. A questão torna-se não o que Jesus diz, mas o que a igreja diz. Essa pergunta ainda é feita até hoje. É triste, mas é verdade. Os cristãos querem ser escravos. É mais fácil deixar os outros tomarem as decisões ou apoiar-se na letra da lei. Ressurreto dos mortos, Jesus permanece presente na comunidade dos discípulos como o caminho da liberdade. O reino de Deus é um reino de liberdade. Jesus nos convida a desafiar, a adentrar esse reino, a percorrer a estrada real da liberdade, a sermos libertos pelo amor do Pai. Ele chama maltrapilhos de todos os lugares para a liberdade, do medo da morte para a liberdade, do medo da vida para a liberdade da ansiedade a respeito da nossa salvação. Uma das mais belas linhas que já li vem do irmão Roger, prior dos monges protestantes de Taizé, na França, certo de sua salvação pela graça única de nosso Senhor Jesus Cristo. É difícil para mim ler essas palavras sem que lágrimas encham meus olhos. É maravilhoso demais. Cristo levou sobre si os meus pecados, tomou o meu lugar, morreu por mim, libertou-me do medo de trilhar o caminho da paz que conduz aos 12 portões. Infelizmente, muitos hoje em dia não experimentam o que Paulo chama em Romanos 8:21 de a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. O problema básico foi declarado no primeiro capítulo desse livro. Nós aceitamos a graça na teoria, mas não na prática. Viver pela graça em vez de viver pela lei leva-nos para fora da casa do medo e para o interior da casa do amor. 1 João 4,18. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Embora professemos nossa fé no amor incondicional de Deus, muitos de nós vivem ainda em temor. Nauen observa: perceba quantas perguntas "e se" nos levantamos. O que vou fazer se não conseguir um cônjuge? E se não conseguir uma casa? E se não tiver amigos? E se não tiver um benfeitor? O que vou fazer se for despedido, se ficar doente, se acontecer um acidente, se perder meus amigos, se meu casamento não der certo, se irromper uma guerra no meu país?
E se amanhã amanhecer chovendo e os ônibus estiverem em greve, ou se houver um terremoto? E se alguém roubar o meu dinheiro, invadir a minha casa, violentar minha filha ou me matar? Quando essas perguntas passam a guiar a nossa vida, estamos refinanciando nossa hipoteca na casa do medo. Jesus diz simplesmente: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. João 15:4. Essa permanência não é uma mansão celeste na vida futura, mas um lugar seguro bem no meio de nosso mundo de ansiedade. Se alguém me ama, guardará minha palavra e meu Pai o amará, e viveremos para ele e faremos nele morada. João 14:23. O lar é um local sagrado, quer exterior, quer interior, onde não temos de temer, onde estamos certos de encontrar hospitalidade e amor. Em nossa sociedade, temos muitos sem teto, não apenas nas ruas, nos abrigos e albergues, mas gente errante em fuga que jamais está em casa consigo. Eles buscam abrigo no álcool, nas drogas, ou segurança no sucesso, na competência, nos amigos, no prazer, na notoriedade, no conhecimento e talvez até num pouquinho de religião. Tornaram-se estranhos para eles mesmos, gente que tem um endereço, mas nunca está realmente em casa, que nunca ouve a voz do amor ou experimenta a liberdade dos filhos de Deus. Para aqueles de nós em fuga, que têm medo de virar-se para não esbarrar em si mesmos, Jesus diz: você tem um lar, eu sou o seu lar. Reivindique-se como seu lar. Você descobrirá que é um lugar íntimo onde fixei residência. Fica bem onde você está, no seu íntimo mais profundo, no seu coração. O autor de Hebreus descreve Jesus como aquele que livrou todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda uma vida. Hebreus 2,15. O Evangelho da Liberdade proclama que a morte é uma ilusão, um fantasma, um bicho-papão das criancinhas. A morte é simplesmente uma transição para a única experiência que merece ser chamada de vida. Aqui reside a raiz da alegria e do júbilo cristãos. É o motivo pelo qual o teólogo Robert Hotchkiss, da Universidade de Chicago, pode insistir. Os cristãos deveriam estar celebrando constantemente. Deveríamos estar ocupados com festas, banquetes, comemorações e celebrações. Deveríamos nos entregar a verdadeiras orgias de alegria, porque fomos libertos do medo da vida e do medo da morte. Deveríamos atrair pessoas para a igreja literalmente pelo tanto que ser cristão é divertido. Infelizmente, nos tornamos às vezes sombrios, austeros e pomposos. Fugimos com vigor da liberdade e carrancudamente enterramo-nos mais profundamente em nossas trincheiras. Nas palavras de Teresa d'Ávila, poupa-nos, Senhor, de tolas devoções e de santos de cara amarrada. Desapontado e indignado, o príncipe das trevas esgueira-se até o chalé dos discípulos deprimidos que fizeram em Jesus o seu lar e prende na porta o seguinte ofício: aviso de despejo. Pelo presente, vocês estão banidos da casa do medo para sempre. Com malícia premeditada, vocês escandalosamente sonegaram o aluguel mensal de culpa, ansiedade, medo, vergonha e autocondenação, recusando-se teimosamente a preocupar-se com a sua própria salvação. Já ouvi um inquilino desalentado comentar: essa já foi uma vizinhança boa. Sua liberdade do medo não é apenas perigosa, é contagiosa. O valor dos imóveis despencou e investidores crédulos estão difíceis de encontrar. Por quê? Por causa da rejeição insensível e irresponsável da escravidão por parte de vocês. Uma praga sobre vocês e sobre todos os amantes iludidos dessa tal liberdade. Assinado Príncipe das Trevas. Devemos escolher entre Cristo e a lei como autor da salvação. A liberdade vem por meio da fé em Jesus ou pela obediência à Bíblia? A questão é relevante. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Gálatas 5:1. Judeus cristãos estavam ensinando que a salvação era impossível sem a observância da lei de Moisés. Eles promoviam não apenas práticas superobrigatórias, práticas além das exigidas pela fé, mas outro evangelho, que distorcia o evangelho de Cristo. Paulo está furioso em sua epístola aos Gálatas. Ó Gálatas insensatos! Capítulo 3, verso 1.
O que está em jogo é a emancipação do cristianismo. Paulo é inflexível. Sabemos que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Porquanto, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Escrita no calor do momento, a carta é um ardente manifesto em favor da liberdade cristã. O chamado de Cristo em nossa vida é um chamado à liberdade. A liberdade é a pedra fundamental do cristianismo. Será que Paulo se mostraria menos inflamado hoje em dia diante das práticas da igreja cristã? Será que aqueles ainda aprisionados por velhas culpas, incapacitados pelo medo, exauridos pelos escrúpulos, ameaçados pelos legalistas e temerosos a respeito de sua salvação, não mereceriam a mesma repreensão? Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou à graça de Cristo para outro evangelho. Com certeza já ouvimos que a liberdade não é desculpa para libertinagem. Talvez isso seja tudo que ouvimos a respeito da liberdade, o que ela não é. Essa abordagem, a despeito da verdade limitada que possa conter, é defensiva e temerosa. Aqueles que acenam com ela querem, acima de tudo, nos advertir dos perigos de pensar a respeito da liberdade, de ansiar pela liberdade. Essa abordagem geralmente acaba nos demonstrando, ou pelo menos tentando demonstrar, que a liberdade consiste, na verdade, em seguir a lei e se submeter à autoridade ou em trilhar o caminho mais pisado. Por um lado, pode haver alguma verdade nessas conclusões, mas elas carecem de uma consciência do lado sombrio da lei, da autoridade e do caminho mais trilhado. Cada um desses pode ser e já foi usado como instrumento de tirania e de sofrimento das pessoas. Aqui se assemelha a liberdade do espírito. Ora, o Senhor é o espírito, e onde está o espírito do Senhor, aí a liberdade. A liberdade em Cristo produz uma saudável independência da pressão do grupo, da tentação de agradar e do cativeiro da reverência a seres humanos. A tirania da opinião pública pode acabar manipulando nossas vidas. O que os vizinhos vão pensar, o que meus amigos vão dizer, o que as pessoas que me conhecem vão pensar. As expectativas dos outros podem exercer uma pressão sutil, mas controladora no nosso comportamento. Da mesma forma que o camaleão muda de cor de acordo com a época, o cristão que quer que todos pensem bem dele se harmoniza e se adapta a cada nova personalidade e situação. Sem uma autoimagem estável e duradoura, uma mulher pode oferecer aspectos radicalmente diferentes de si mesma para diferentes homens. Ela pode ser devota com o pastor e sedutora com o chefe da repartição. Dependendo da companhia e das circunstâncias, um homem pode ser um servo de Deus de fala macia ou um bronco agressivo de boca suja. A continuidade de caráter está conspicuamente ausente em ambos os sexos. Parece que foi só ontem que começamos a escapar da armadura do caráter, escreve William Kilpatrick. Que foi apenas um momento atrás que começamos a experimentar com um espectro mais amplo de possibilidades as identidades e os relacionamentos. Os balanços do pêndulo, no entanto, estão mais rápidos hoje em dia. E o pêndulo da formação da identidade já assumiu uma tendência exagerada em direção à fluidez e à experimentação. Em Cristo Jesus, a liberdade do medo nos capacita a abrir mão do desejo de agradar, de modo que podemos nos mover livremente no mistério do que realmente somos. A preocupação em projetar uma imagem de bom moço, em impressionar os novatos com nossa experiência, em depender intensivamente da aprovação dos outros, gera inibição, síndrome crônica de pedestal e cativeiro no punho de ferro da reverência a seres humanos. Inconscientemente, podemos revestir a oração do fariseu com a fórmula do publicano. Para a maior parte de nós, é preciso muito tempo para que o espírito de liberdade purifique-nos dos sutis anseios de sermos admirados por nossa estudada bondade. Requer-se um forte senso dos nossos eus redimidos para sermos capazes de deixar passar a oportunidade de parecermos graciosos e bons para os outros. Dar esmolas provê uma dessas oportunidades, mas o aplauso que ouvimos pagará por completo nossa generosa oferta.
É a consciência do bem que estamos fazendo, não a virtude, que traz sua própria recompensa. Mas quem será capaz de escapar de observar a si mesmo fazendo bem num mundo em que até mesmo as igrejas que cultuam Jesus dominam as técnicas de como deixar as pessoas embaraçadas para que façam ofertas de caridade cada vez maiores? Como pode o ato de dar livremente, cego como a justiça equilibrando sua balança, sobreviver à lista impressa de contribuintes do pastor, à complexidade das ofertas dedutíveis do imposto de renda, às campanhas de motivação e aos bilhetes de rifa extorquidos de nós pelas pressões cavilosas da vergonha e da culpa? Nossos mecanismos de angariar fundos estão fundamentados numa avaliação dos nossos motivos, que é tão clara e desanuviada como a de Jesus. Estão engendrados em nosso coração como dispositivos biônicos e revelam uma imagem mista e não totalmente grosseira dos nossos impulsos de dar. A história dos centavos da viúva sugere que todas as melhores dádivas provêm dos corações amorosos de homens e mulheres que não estão tentando impressionar a ninguém, nem a eles mesmos, e que ganharam liberdade precisamente porque pararam de tentar fazer a vida pagar de volta todo o bem que eles fazem.